Fala, rapaziada. O Vasco perdeu. E eu vou fazer agora, né? Vou fazer o react, né? React do Josão, né? Melhor youtuber melhor youtuber vascaíno que eu conheço, né? Deixa o like, se inscreve no canal se vocês gostaram desse quadro novo, que é o resumo da rodada do Brasileirão, onde eu reajo, né? A reação de alguns torcedores, né? Vamos lá. E o juiz prejudicou, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Mais uma. Não, peraí. Pronto. Eu criei esperança, eu estava satisfeitíssimo com o empate, mas óbvio que ele não viria, o juiz prejudicou, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Mais uma derrota do Vasco fora de casa. Mas assim, não consegue nem empatar, tá ligado? Vamos lá, pessoal. Hoje, time do Paiva, mais uma vez, interino, mais um jogo que ele comanda, e a escalação é essa aqui, a mesma do jogo de 4-1 contra o São Paulo, que eu estava em São Januário, você deve ter visto. Gosto da escalação, do que tem é o melhor. Mais uma vez, o João Vitor finalmente ganhando vaga de forma definitiva no time titular. Demorou para isso acontecer, o Léo Pelé parece que não volta mais. O que mais que a gente tem aqui? Cara, o Hugo Moura, que eu esqueci de comentar sobre ele no último vídeo. O Hugo Moura até que é bom, tá? Tipo assim, é menos pior do que os demais. Como eu já falei exatamente sobre ele, apesar dele ser claramente flamenguista, ele é abertamente Flamengo, ele acaba, ainda bem que ele é flamenguista, na maioria das vezes, honrando mais a cabeça do Vasco do que muitos aí que se dizem vascaínos. Enfim, no resto a gente tem o Estrela, que hoje não conseguiu repetir a boa partida que tinha feito contra o São Paulo, mas isso é normal, o moleque é muito novo, vamos tentar ter um pouco de paciência. Agora, é claro, se jogar 5, 6, 7 jogos ruins seguidos, aí a paciência também vai pro caralho do ninguém de ferro, né? Enfim, Alisson e Verratti, e como é que começa o jogo? Começa com o Vasco ali criando umas chancezinhas, cai uma bola no pé do Alisson dentro da área, quem chuta lá na lateral. Ele não chuta nem tipo do lado do gol, ele chuta na lateral, literalmente na lateral, e aí o Bahia começa fazendo gol. Olha só, vem aqui o Tassiano, e aqui ele nem chutou, o Maicon já tá caído, desvia no Maicon, mata o Léo Jardim, eu odeio o Maicon. Cara, sem sacanagem, vamos voltar aqui no momento, olha só. Golaço do Tassiano. No chute aqui, o Maicon já tá dando carrinho antecipado no vento. O Maicon inventou uma nova forma de marcar. Essa aqui ele tá inventando futebol 2. Vai ver, ele é um gênio e a gente não consegue compreender o raciocínio tão rápido desse careca. Mas assim, ele tá dando carrinho no meio do nada. Agora, eu fico incomodado com uma coisa que aí já não é só culpa do Maicon, mas tem a ver com ele também, que o Vasco, não só hoje, mas em vários jogos, inclusive com o São Paulo, permite muito espaço na entrada da área. Se você pega o gol do São Paulo, ele surge porque nessa zona aqui, o São Paulo não tinha ninguém marcando. É verdade, eu até mostrei o gol pra vocês. Hoje tá sendo chuta, o Maicon desvia e marca o goleiro. O Maicon, cara, assim, o desvio Golaço do Tassiano. Meio que sim, mas também é um pouco de azar. E aí é azar misturado com competência. Parece que tudo que o cara toca vira merda. E é impressionante, porque primeiro que ele tenta reinventar a forma de marcar jogo, ele dá um carrinho de forma antecipada. E esse carrinho é o que desvia o gol. Assim, cara, o Vasco precisa urgentemente de zagueiro. Já não tinha o Léo Pelé. E assim, quando tinha Maicon e o Léo Pelé, os dois eram descartáveis, os dois eram jogadores que não mereciam estar no time titular. Porém, o João Vitor dá conta. O João Vitor provavelmente, hora ou outra... O João Vitor é igualzinho eu. Joga muito bem. Mas isso eu acredito que vai ser hora ou outra. Não vai ser jogo após jogo igual o Maicon. E também era o caso do Léo Pelé. O Vasco precisa de zagueiro. E aí especula o Oliveira do Cruzeiro, que eu fui perguntar, e uns amigos cruzeirenses falaram que, pô, é bom. E aí especula também aquele Ramalho, que é lá do PSV, da Holanda e tal, que parece que é menos pior. Quer dizer que o Vasco precisa de zagueiro. Agora, tem dinheiro? Então, isso... o dinheiro é complicado. A 777 está afastada, o Vasco meio que voltou ali para a mão do Pedrinho, a gente não sabe exatamente como é que está o financeiro do time, e o que a gente sabe é que precisa urgentemente contratar. É claro que não é só na zaga que falta jogador, mas é principalmente na zaga. A zaga do Vasco hoje, gente, não dá para ter o Maicon, não dá para ter o Maicon. Ele faz uma partida boa aqui ou ali, e aí erra 7 jogos seguidos, e depois faz uma partida, não dá. Assim, como eu falei no último jogo, apesar da vitória... Eu amo quando o Vasco perde. E um placar que encantava, o Vasco é um time pra lá de ruim. A verdade é essa. Isso é verdade. O Vasco hoje fez um jogo até que honesto, mas é ruim, precisa de reforço, e eu sinceramente não sei como é que estamos de grana. Mas enfim, Michael errou, nada novo debaixo do sol. Peraí, Josão. Tanto é que amanhã eu vou tentar fazer uma live aqui do compilado do... Quando o Vasco perde, né? Vai ter 6-1 do Flamengo, vai ter derrota pro Palmeiras, pro Juventude, esse jogo aí.
Enfim, vai ter uns 4 vídeos, se der certo, né? Amanhã, 6 horas da noite. Entra na live aí, nós estamos juntos. Sequência, gol do Paulo Henrique, um gol chorado. Gol do Paulo Henrique. Voltou em hora da volta, teve um bom passe do Adson pro Piton, que acha o Paulo Henrique dentro da área sozinho. E aqui ele comemora, essa foto nem é de hoje, mas vai servir. Gosto do Paulo Henrique. Eu acho que assim, o ideal seria o Paulo Henrique ser um reserva. Tipo assim, principalmente como opção de reserva, seria um bom jogador, tá ligado? Mas, infelizmente é o que tem de titular. Mas beleza, não é lá dos piores não. O Piton hoje fez uma partida melhor do que ele vinha fazendo. O Piton em cena ele caiu legal de produção, só que hoje ele jogou um pouquinho melhor. O Piton não fez uma boa temporada até agora não. Volte e jogue contra o Botafogo. O Paê já tá o quê? 3, 4 jogos fora. É 1,5 milhão por mês. E tem o Botafogo no próximo. Vai ter vídeo, viu, Botafogo. Espero que o Paê volte. Quando o Paê volta, normalmente o Piton acaba até jogando melhor, porque os dois se entendem muito bem. Se Vasco perder, vai participar da live e aí vai ficar pro próximo dia. Mas é ok, agora tem muita gente nesse time aí que tá ligado, é difícil. Enfim, gol aqui, e aí, cara, depois a gente começa a contar com a sorte. Vem um baita passe do Everton Ribeiro, que eu acho que é quem? É o, não sei, chutou pra fora, a bola quase vai no gol. Eu ia falar que é o Cauli, mas não tenho certeza. E aqui eu paro pra comentar duas coisas. Primeiro, como que a gente começou a ter sorte, porque foi bola no travessão do Cauli, foi essa aqui que foi pra fora. Bola no travessão, bola pra fora. E essa é o meu segundo comentário. Então, primeiro a sorte. O segundo, o Everton Ribeiro, enquanto ele estava ali no Flamengo, naquela reta final dele, parece que ele tinha dado tudo o que tinha que dar, parece que a idade já tinha chegado, apesar de que em 2022 ele estava na Copa, a reta final de Flamengo dele, eu não sei se... Sim, o Everton Ribeiro foi pra Copa. Um nível acima, tá ligado? Mas parece que ele já tinha meio que acabado com o futebol. E definitivamente não é isso que aconteceu. O Everton Ribeiro, apesar de já não ser mais nenhum moleque, mas escolhi a camisa dele no Vasco. Eu acho que isso já era meio óbvio, né? Mas o jogo de hoje me fez perceber ainda vou mais. filmar muito não, se vai dar ruim. Bem bom. É claro que assim, os jogadores do Vasco faz qualquer um por esse cara. Mas ele é realmente bem bom, tá ligado? O Everton Ribeiro tá jogando muito no Bahia, mano. E o Vasco tendo sorte de lá. É bola que vai com a travessão, vai no lado do gol, vai no Léo Jardim. Travessão no gol. O Vasco sofre muita pressão, é impressionante. Isso é muito ruim. É bem que eu torço pra... Parecia que a gente ia dar sorte de novo. Até parece que vai ser feliz 2 vezes seguidas, tá bom. Enfim, o David toma o primeiro cartão amarelo dele. E neste momento aqui, o David já ficava suspenso pro jogo do final de semana contra o Botafogo no sábado. E o Vasco não tem jogador para colocar no lugar do David. Se volta o Paê, provavelmente vai apareceu o Paê no lugar dele. Mas assim, características completamente diferentes, né? O forte do David é a velocidade com o físico e provavelmente é o principal fraco do Paê. Mas enfim, vai vir o Paê, o Vasco precisa urgentemente que volte o Jair, que volte principalmente o Paulinho, o Paê pegando o ritmo, que chegue mesmo o Coutinho, que vem Souza. Alex Teixeira, eu sinceramente acho que não dá pra contribuir em campo, meio ruim. Mas assim, o Paê tá voltando. O que eu falei no último vídeo do último jogo é muito real. O time é realmente ruim. E ao perder o David, eu tenho que me preocupar, sendo que no começo do ano eu tava achando que o David seria o meu principal ponto de raiva. Mal sabia eu que esse aqui seria um dos mais ok. Enfim, termina o primeiro tempo e termina bom, tá? Tipo assim, o Vasco obviamente não é o melhor time em campo, mas até aí tudo normal. O Bahia briga na parte de cima do campeonato, briga lá contra o Flamengo e tá brigando pela liderança e tudo bem. Na casa deles era normal que a gente não fosse o melhor time em campo. Só que assim, o Paiva, técnico interino, tava sabendo lidar. Assim como eu considero que o jogo da seleção brasileira foi horroroso por causa do resultado, porque por causa das circunstâncias, o Brasil precisava ganhar contra a Costa Rica, qualquer coisa que não fosse uma vitória seria péssimo. É verdade, viu, mano? Da mesma forma, olhando circunstancialmente, o Vasco estava bem. Pô, empatar com o Bahia, que tá jogando muito, na casa deles, o empate estava muito bom, tá ligado? E eu ia passar a querer ainda mais esse empate quando acontecesse o que vai acontecer no segundo tempo. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem esse lance aqui do Paulo Henrique, do David, que chuta para fora. E falando no David, cartão vermelho para ele, errado, muito errado. Você tá ligado que eu tento sempre, por mais que isso aqui é Vasco, e obviamente você sabe pra que time eu torço, tá óbvio há anos aqui, mas você sabe que eu tento deixar o clubismo de lado. Dito isso, como é que isso aqui é dever? Olha só, eles se agarram ali,
bate a mão para trás e tal, mas nem encosta na briga, disputa de bola, o David vai lá, toma o segundo amarelo e é expulso. Pô, José, mas um amarelinho faz sentido? Não acho que faz sentido, não. Sinceramente, eu não acho que estão roubando propositalmente contra o Vasco. Eu acho que só é ruim mesmo. Tanto é que no começo desse mesmo jogo, teve um lance em cima do Estrela que eu não achei nada e que o juiz deu a falta. Portanto, eu acho que ele errou. E aí agora ele erra de novo. Só que, obviamente, esse erro aqui caga muito mais no Vasco do que o erro do Estrela, que foi num lance que não fazia nada e que pouco ajudou a atrapalhou. Enfim, isso aqui é um erro. Assim, gente, a transmissão da Globo, e vamos combinar aqui que a Globo costuma não ser a galera mais favorável ao Vasco. A transmissão da Globo, meio que todo mundo em consenso, todo mundo de comum acordo, achou exagerado, achou errado. E aí, É de brincadeira que o Luiz Roberto achou exagerado, cara. Não é possível. É um erro, com todas as palavras, tá errado. E cara, isso aqui muda o jogo do Vasco. Com a menos, com apenas 14 do segundo tempo, a coisa fica muito pior. E é aquilo, se eu já estava gostando do empate quando era 11 contra 11, a partir desse momento aqui, empate para mim era goleada. E eu tava assim, me apegando à possibilidade de empate e criando expectativa em cima de uma forma absurda. Então assim, para mim é errado. Se você discorda, de verdade, você acha que foi realmente para segundo amarelo e vermelho? E vamos lembrar que, querendo ou não, por mais que a regra não diga isso, a gente sabe que para você de fato dar um segundo amarelo, normalmente tem que ter uma coisinha a mais. Se não dá um segundo amarelo, de qualquer forma, por qualquer besteira, num lance que o David até estava com a bola e estava meio que tentando proteger ela, e aí solta o braço para trás, que não bate literalmente na cara. Enfim, eu acho que errou. Certo? Eu acho que errou, e é um erro que prejudica o Vasco. Como eu falei, não acredito que seja proposital, até porque nesse mesmo Campeonato Brasileiro, lá naquela primeira rodada, teve aquele famoso pênalti que bateu aqui no Piton e o juiz não deu e que favoreceu o Vasco. Eu acho que os caras é ruim. Certo? Eu acho que os caras é ruim, é fraca, a arbitragem nossa é ruim, a gente está vendo uma Copa América que também não é muito diferente, a Conmebol tá tudo errada e a CBF vai logo atrás. Enfim, isso que impacta no jogo, e aí acontece o gol dos caras. Aos 39, o Paiva tinha conseguido consertar o time ali, só que aí vem uma bola na lateral, o Maicon encosta pra marcar, passa debaixo das pernas dele, vai passando e entra cruelmente, e aqui fazem o gol. O Bahia City, que é uma boa SAF, assim como o Botafogo, assim como aparenta ser o futuro Cruzeiro, e não é nós. O Bahia ganha, o Bahia tem o triunfo, como eles gostam de chamar, e assim, é cruel o jeito que a derrota vem. É isso, galera. O vídeo vai ficar muito grande, né? Até porque a memória do celular tá meio ruim. Vocês pesquisem e assistem. Abraço pra todo mundo e tchau.